Queridos irmãos, que o Espírito Santo nos guie, nos oriente nesse momento em que nós queremos refletir na sua santa palavra e precisamos desse Espírito, pois sem ele nós não aceitamos as coisas de Deus, nós não aceitamos o reino de Deus em nossa vida. O nosso texto, irmãos, é o texto de Efésios, capítulo 3, versículos 14 a 21. E esse texto diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa chamando a atenção para um costume diferente um pouquinho do que eles tinham naquela época. Ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. É interessante nós pensarmos nesta afirmação do apóstolo Paulo e nessa decisão que ele tomou de ajoelhar-se. Ele está nesse momento em uma oração com Deus. Se podemos sequer entender como uma oração, não tem problema, porque nesta fala dele, ele está apresentando os motivos que o fazem ficar de joelhos. Na época do apóstolo Paulo, as pessoas, por costume, e eu posso dizer assim como nós muitas vezes temos, de orar em pé. Isso era muito comum, as pessoas orarem em pé. E isso era uma demonstração de respeito, né? E eu penso que até hoje ainda existe isso, e depois nós vamos falar um pouco. Até mesmo esse costume de ficar em pé existe quando nós vamos cumprimentar uma pessoa. Nós estamos sentados, nós ficamos em pé, e isso é um sinal de respeito, especialmente quando a pessoa que chega é uma pessoa de mais idade, uma pessoa que tem autoridade sobre nós. Então nós nos levantamos, uma visita quando chega em nossa casa, nós nos colocamos em pé em sinal de respeito para quem chega e a cumprimentamos. Em certo sentido, pena que isso em parte está se perdendo, né? Em parte está se perdendo. O apóstolo fala em ajoelhar-se. É um costume que também acontecia, mas era muito raro as pessoas ajoelharem-se. Uma pessoa, ela se ajoelhava diante de Deus ou diante de uma outra pessoa em duas situações apenas. Uma delas, quando era uma solenidade especial, um momento especial. Então a pessoa se ajoelhava diante de Deus
em sinal de respeito, até mesmo no sentido de humilhação. Por exemplo, Salomão, quando foi inaugurar o templo que construiu, ele ajoelhou-se perante o altar do Senhor e ali fez a sua oração para o povo. E as pessoas se ajoelhavam também em outra situação, quando era uma situação de emergência. E aqui eu quero dizer assim que eu acho que nós nos assemelhamos a isso. É ou não é quando nós estamos passando por um momento terrível da vida que nós não nos ajoelhamos? Então, em situações de emergência, as pessoas também se ajoelhavam, ou diante de uma divindade, de Deus, ou até mesmo diante de uma pessoa. Quando ela queria pedir perdão, e a atitude de se ajoelhar era uma atitude de humilhação e humildade também. É interessante compreender esse ajoelhar-se. Quando a pessoa chega na sua frente, se ajoelha para lhes pedir perdão, para lhe pedir algo, ela está se humilhando, em certo sentido, no grau mais baixo de humilhação que ela consegue chegar, para te convencer, para fazer você dar a ela aquilo que ela pede, seja o perdão por algum fato ocorrido na vida de vocês, ou por talvez querer desejar muito alguma coisa que você pode lhe dar. Então são situações que acontecem. Agora eu queria que nós pensássemos especialmente no apóstolo Paulo. Por que ele diz que vai se ajoelhar? Ele diz assim: por esta causa eu me ajoelho. Primeira coisa que ele cita. Ele diz: para que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior, através do Espírito de Deus que age dentro deles. Então, em favor dos irmãos, para que eles sejam fortalecidos por Deus, ele se humilha perante Deus, ele se curva. E esse homem interior é justamente o que a Isabela passou a sentir hoje. Através do batismo, nasceu uma nova Isabela, um novo ser, alguém que deseja servir ao Senhor, alguém que deseja amar ao Senhor em todos os momentos. Então, a partir de hoje, para Isabela, acontece uma luta muito grande entre a velha natureza e a nova natureza. E Paulo pede: olha, eu oro para que a nova natureza em vocês seja fortalecida, que ela tenha força para lutar e para vencer as dificuldades. A segunda causa que faz o apóstolo Paulo se ajoelhar, se humilhar perante Deus, ele pede para que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, para que Cristo esteja no coração daquele povo, o apóstolo Paulo se ajoelha, se humilha, ele fala: eu quero que esse povo, eles tenham Cristo no coração, eu quero que a base da vida deles seja o amor de Deus, o amor que Cristo veio oferecer para a humanidade. A terceira causa que faz ele se humilhar e se ajoelhar diante de Deus é que as pessoas consigam compreender e conhecer o amor vivo, doador e sacrificial de Cristo. Em outras palavras, ele quer que as pessoas conheçam o que Cristo fez na cruz por elas, para que elas tenham o perdão dos seus pecados e vida e salvação. E quarto motivo que faz Paulo se ajoelhar, se humilhar perante Deus, ele diz: para que eles sejam preenchidos com a plenitude
de Cristo. A plenitude de Deus. O que é isso? Ele quer que todos os cristãos, todos os seres humanos sejam preenchidos do pé à cabeça. Ele quer que as pessoas tenham no seu coração, o coração delas seja preenchido, a alma delas sejam preenchidas da plenitude de Deus. Quer dizer, tudo o que Deus tem para te oferecer, Paulo quer que vocês tenham na vida, no coração e na alma. Sabe como eu compreendo a atitude do apóstolo Paulo diante de Deus e esses pedidos que ele faz? Eu compreendo ela assim, dessa forma. Vamos imaginar que esta jarra aqui somos nós, seres humanos, tá? Essa jarra somos nós. E nós administramos o nosso tempo, nós administramos a nossa vida. E nós então resolvemos colocar certas coisas dentro de nós. Nós começamos então a ocupar o nosso tempo com trabalho, com família, com amigos, com qualquer outra coisa que vocês queiram que seja preenchido em vocês. Então, o que acontece? Está cheio? Não, ainda tem espaço. Então ele quer que vocês sejam agora, tenham a plenitude de Deus, isto é, que vocês completem a vida de vocês com Deus. E assim somos nós cristãos. Temos todos os nossos afazeres da vida, do dia a dia, nosso tempo, aquilo que nós administramos e julgamos ser prioridade em nossa vida, e aparentemente estamos cheios de Deus. Só que o que o apóstolo Paulo quer? Ele quer que vocês e que os cristãos do mundo todo, eles aprendam a administrar de forma correta tudo que receberam. E que Deus habite plenamente na vida deles. Aparentemente, estavam cheios de Deus, né? Mas tinha setores da vida que as pessoas às vezes não permitem que Deus tenha acesso. Ou não permitem que a palavra de Deus mude certas coisas nas suas vidas. E isso dá uma aparência de que o tempo, que a vida está cheia de Deus. Mas não está. Então o desejo do apóstolo Paulo é que as pessoas estejam plenas de Deus. Que elas recebam a plenitude de Deus. E isso aqui significa que eu quero que Deus esteja no meu coração, na minha mente, na minha alma. Eu quero que eles de fato possam fazer, Deus faça a diferença no meu ser, ocupando tudo na minha vida. Deus como prioridade na minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está pedindo, se humilhando perante Deus para os cristãos. Quando nós estamos assim, e aqueles cristãos, se eles estivessem assim, plenos de Deus, eles poderiam andar em paz e segurança. Eles poderiam enfrentar os problemas de maneira diferente, encarar a vida de maneira diferente. Eles poderiam fazer com que Deus fizesse toda a diferença na vida deles, no ser deles, seja na família, na sociedade. E eles poderiam encarar até mesmo a morte de maneira diferente. É esse o tamanho da oração do apóstolo. É por isso que ele se humilha perante Deus. Em favor de quem?
do povo, em favor do povo. Tudo isso me fez pensar na nossa congregação. Tudo isso me fez pensar, e vocês sabem que eu sempre incentivei vocês para que vocês, durante certas orações, que vocês ficassem à vontade. O meu desejo não é que vocês durmam durante a oração. Vou ficar sentado porque eu estou com sono, eu vou dormir. Ou vou ficar sentado porque estou cansado. Não. Vocês podem escolher, na minha visão, a forma como você quer ficar durante a oração. Porque não há perante Deus uma forma descrita e bíblica. Existem certas coisas que a gente faz. Já imaginaram se nós colocássemos como regras? Olha, para orar e falar com Deus tem que ficar em pé. Então eu pergunto a vocês, como essa senhorinha que está numa cadeira de rodas, como é que ela ficaria em pé? Como é que alguém que está acamado, você chega lá na sua casa e ela não podendo ficar em pé e você tendo que levantá-la para orar? Já imaginaram que se nós colocássemos regras, nós podemos estar excluindo pessoas? No entanto, existe uma coisa que eu sempre ressaltei com vocês também, que eu quero que o coração de vocês esteja perante Deus em plena confiança. Ora, se eu vou orar a Deus duvidando do que Ele é capaz de fazer, por que orar? Como é que eu vou confiar nesse Deus? Se eu digo que confesso e confio, mas eu falo, Senhor, isso aqui é impossível para Ti. Não existe nada no mundo que seja impossível para Deus. Deus pode fazer todas as coisas. Mas tem uma coisa, eu não quero também negligenciar o nosso texto. Eu quero que nós pensemos da mesma forma da situação de ficar de joelhos. Eu não sei quantos de vocês têm por costume orar, às vezes em quando, lá na sua casa, no seu quarto, de joelhos. Mas nós não podemos negar que, quando eu me coloco de joelho diante de Deus, a minha oração parece que ela é diferente. É humilhante? Sim, pode ser. Mas é uma atitude de plena humildade diante de Deus, dizendo, Senhor, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito na minha vida só pode vir de Ti, e eu estou aqui colocando a minha vida em Tuas mãos. E eu quero que nós também pensemos agora, se não há momentos específicos em nossa vida que nós teríamos que ter mais coragem de nos ajoelhar, de clamar ao Senhor, de nos humilhar perante Ele mesmo, como diz 1 Pedro 5, humilhai-vos, pois, por debaixo da potente mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno vos exalte. É humilhar-se mesmo. Mas vejam que eu não estou pedindo para se humilhar na minha presença, na presença de qualquer outro, mas eu estou pedindo para que se humilhem na presença do Senhor. Porque esse Deus, Ele é poderoso. E eu quero que nós pensemos, por exemplo, aqui, se nós, povo de Deus, não deveríamos nos humilhar pelos pais que existem, tanto em nosso país como no mundo todo. Nós deveríamos nos colocar de joelhos diante de Deus, não só por mim como pai, mas por vocês como pais, como pelos pais lá fora na sociedade, que não sabem o que fazer com seus filhos. Se nós não deveríamos nos humilhar e fazer o mesmo pedido que Paulo fez, Senhor, que eles sejam fortalecidos no poder do Espírito Santo, que habite neles Cristo no seu coração, que eles precisam conhecer e crer a fundo esse amor de Deus, que eles sejam preenchidos de Cristo, que eles sejam preenchidos da plenitude de Cristo.
Porque o que nós temos na sociedade hoje são pais que não sabem para onde ir. E se os pais não sabem para onde ir, em que caminho vão continuar andando, como é que os filhos estão? Se os pais estão perdidos, é claro que os filhos vão continuar perdidos. Então nós, como povo de Deus, nós devemos nos humilhar na presença de Deus, para que Deus também olhe pelos nossos pais, todos, sem distinção. Nós precisaríamos nos humilhar pelos filhos agora, para que os filhos, em outras palavras, todas as crianças, também fossem fortalecidos no poder do Espírito Santo, que habitasse Cristo dentro do coração delas, e que elas compreendessem o verdadeiro sentido do amor de Deus, que elas também fossem preenchidas da plenitude de Deus, que elas ficassem assim, cheias de Deus. Por quê? Porque se eles, com os filhos, também estiverem assim, então nós teremos lares mais felizes. Nós vamos ter menos pais dizendo: eu não sei mais o que fazer com meu filho. Especialmente, irmãos, nós precisamos nos humilhar perante Deus, porque quando nós deixamos de ensinar o que Deus quer para as crianças, o mundo ensina. E um dia, quem sabe, essas crianças que você deixou de ensinar, elas serão aquelas que irão te perseguir. Serão elas que vão te jogar num tribunal. Então nós precisamos nos humilhar urgentemente perante Deus, em favor das crianças e dos nossos filhos. Nós precisamos nos humilhar perante Deus pelos cristãos do mundo todo, por todos, para que esses cristãos não abandonem a fé, sejam fortalecidos, para que Cristo habite dentro do coração deles sempre, mesmo nos momentos de perseguição. Que esses cristãos também sejam preenchidos todos os dias da plenitude de Deus, para que eles tenham força, coragem e sejam determinados no seu trabalho de pregar Cristo para todas as nações, como soldados de Cristo que nós somos. Eu não vou citar a outra pessoa, mas eu quero que você agora pense em uma pessoa pela qual você precisa se humilhar perante Deus. Pense nela. Eu não sei quem é, e também para mim não faz diferença quem é. Mas eu gostaria que você agora pensasse em uma pessoa específica, ou uma classe de pessoas específica que você está precisando se humilhar perante Deus, para que ela também conheça e seja fortalecida no poder do Espírito Santo, para que ela também continue acreditando em Cristo e tendo Cristo no seu coração, ou que ela tenha Cristo no seu coração, para que ela conheça o amor de Deus em Jesus, e para que ela também seja cheia, que ela seja completada na sua vida, no seu coração, na sua mente e na sua alma, da plenitude de Deus. Pense nessa pessoa, pense com carinho, não se canse de orar por ela, lute por ela, seja um bravo soldado do Senhor. Se você não pode ir lá e trazer ela, ou levar ela para qualquer lugar, mas você pode orar por ela. E essa é a forma que os cristãos têm
para estar perante o Senhor em favor do seu semelhante. Orar. Tem uma recomendação bem interessante para quem já viajou de avião aqui vai lembrar. Que no começo eu falava, nossa, mas para que falar essa besteira, né? Mas depois eu passei a compreender o que eles queriam dizer. Logo que você entra, e um pouco antes da aeronave levantar voo, a aeromoça diz assim: em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão, e se você precisar auxiliar a outra pessoa, coloque em você primeiro e depois auxilie a pessoa. Falar, nossa, mas sem sentido, né? Mas depois eu fiquei analisando, não, é verdade. Como é que eu vou querer ajudar outra pessoa se eu estou quase morrendo? Eu não estou conseguindo me ajudar. Então eu coloco a máscara para que eu receba oxigênio. E aí sim, eu com oxigênio, respirando bem, pensando melhor, eu consigo ajudar as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Comece por você. Se humilhe perante o Senhor por você. Coloque a sua vida perante o Senhor. Você tem que estar bem para você poder ajudar outra pessoa. Você precisa estar firme no caminho de Deus para ajudar, para orientar. Se você está perdido, como é que você vai ajudar? Então, fique firme. Não desista. E a mesma oração do apóstolo, então, é por você. Para que você seja fortalecida no poder do Espírito Santo. Para que Cristo habite dentro do seu coração. Para que você conheça a fundo o amor de Deus em Cristo Jesus por você. E para que você seja preenchido na sua mente, no seu coração, na sua alma, na sua vida, no seu tempo, nos seus dons, com a plenitude de Deus. Para que você leve o Evangelho para as outras pessoas. E sabe o que é muito bacana? O que é muito legal? É que Deus nos preenche através do perdão, da palavra, da Santa Ceia. Deus preenche o meu coração, Ele quer ocupar toda a minha vida para que eu seja fortalecido, para que eu tenha Cristo no meu coração e que eu caminhe com esse Cristo para sempre. Portanto, irmãos, mantenham-se firmes, não desistam, continuem assim, sempre perante o Senhor. Orem por vocês e humilhem-se pelos demais também. E podem ter certeza que Deus vai ouvir a sua oração, para que assim também possamos nós viver em obediência ao nosso Deus. Que Deus assim nos guarde nesta fé. Amém.